Nós vivemos uma realidade em que é fácil acontecer a, o uso indevido com a reverberação do alotrópico, que tem uma ação medicamentosa, mas que carrega consigo uma série de efeito colateral que pode impactar algum órgão, alguma percepção, comando de metabolismo. Nos últimos 10 anos aconteceu uma corrida para o consultório terapêutico, de psiquiatra, psicólogo, onde existe a demonstração da inquietação que acomete a sociedade e a dificuldade de se chegar a diagnóstico e tratar a causa. Foi feito um estudo do medicamento para dormir, com o efeito que isso causa, onde foi aclarado que zolpidem, diazepam, clonazepam, antidepressivo, pode aumentar em até 80% o risco de demência. E esse tipo de substância, ele está na gênese de uma dificuldade de desligar, de uma intranquilidade, de um assédio, de uma tensão. Porque quando eu deito numa cama e estou num estado onde eu percebo que o desligamento ele é obliterado e algo leva, instiga a agitação, a ficar em alerta, é porque há uma dissitimia emocional, moral em mim, que me conecta com uma realidade de insegurança, que leva o meu organismo a liberar a substância do alerta, da defesa, da fuga, porque me considero numa situação de risco. E aí entra o pânico, a realidade que existe, seja do TDAH, do TOD, do déficit de atenção, da hiperatividade, que vai fazer um meandro com uma realidade de desajuste e de angústia que acomete a sociedade. E isso mostra a ponta do véu, haja visto que existe uma subnotificação onde é uma realidade subúrbica que encobre dificuldade e miséria moral que aí reside. Tinha uma
moça, ela, em torno de uns 27 anos, que ela vive com um companheiro que a agride. E quando ele chega do trabalho, ela põe para ele uma garrafinha de cerveja, e aí já está a questão do vício. Coloca um prato de tira-gosto. Se ele vem achar que esse pratinho está frio, pega, joga em cima dela e a agride. Ela chama a polícia, ele é levado preso. Passa uma janela de tempo, ela pede para que ele seja liberado. Ela procura um advogado e solicita que intervenha na delegacia para liberação do companheiro. E a condição de agressão acaba por se repetir. Isto é, existe uma dependência onde, mesmo que eu esteja numa realidade de risco para minha integridade, eu me acomodo e permaneço e opto por seguir nessa situação. E isso demonstra como que a procura até de um medicamento para depressão, para o medo, para aflição, para insônia, vai ser sempre um paliativo. Existe um período em que o medicamento ele é recomendado e daí é necessário que tome ele, mas é preciso estar atenta para que aquilo não vire uma bengala, uma muleta, em que eu me apoio naquela substância e prefiro o efeito colateral dela, o efeito vicioso que ela causa, porque o neurônio se acostuma com aquela substância e acaba que relaxa, deixa de exigir dele produzir o que ele precisa, porque a substância vem pronta. E chega um momento que ele produz a substância que precisa só se receber aquele princípio que está naquele remédio. Então, é efeito cascata que me acomoda e que leva a um fluxo de dependência em que a minha célula acostuma com aquela realidade. Por isso que vai ter um momento em que a ida no psiquiatra é necessária, que o acompanhamento psicológico se faz necessário, que o terapia ela vai precisar ser buscada, alternativa, mas quando se considera até o remédio que é indicado por um psiquiatra e que eu comece a tomar, isso não pode tirar de mim a iniciativa de ir em busca da minha cura, de ser médica de mim mesma, de me abordar, de procurar compreender o meu mecanismo. O Divaldo Franco, numa mensagem
ele colocou sobre a importância dessa autoanálise, dessa autocompreensão. Até quando se considera que, quando eu vou em busca desse cuidado comigo mesma e tomo essa tarefa de ser aquela que cuida de mim, eu vou conseguir vislumbrar saída alternativa. A homeopatia, ela é um princípio, que é uma gota que você toma, que atua na nível energético, atua no perispírito. O Dr. Bezerra até havia explicado sobre isso, que essa ação energética homeopática, ela atua no perispírito e recompõe, isento de efeito colateral, e que auxilia numa eventual necessidade, que é algo que pode ser tomado diário. Seja para insônia, seja para ansiedade, diabetes, tensão muscular. Para a condição que for, existe tratamento homeopático que não leva à dependência, não cria a cascata de feedback viciosa e vai ter uma ação quando o organismo pega aquilo que ele precisa. Para que seja possível até essa abordagem, eu preciso me conhecer. Eu preciso estar em contato comigo, me acolher e me analisar. Um outro aspecto que acontece quando se refere à questão do sono é o horário de dormir. Que existe um estudo que aponta que ir para a cama após a 1 da manhã pode aumentar ansiedade, distúrbio da mente, depressão, cansaço. E disrupta o marco do cérebro em que a percepção errônea, impulsiva, disruptada aflora. Complica a homeostase mental. O que agrava a dificuldade na quantidade e na substância que é produzida pelo cérebro. E isso leva a uma fragilização do neurônio, morte de neurônio, que mesmo que tenha um berçário que pelo exercício pode ser feito ramificação, aquela morte acontece com o eco daquilo. E mesmo que eu tenha um cronotipo da noite, que é aquele que funciona melhor à noite, eu preciso dormir antes de 1 da manhã, eu preciso dormir mais cedo, porque senão eu vou ser afetada
da mesma forma. E numa realidade de alteração de horário de dormir, até quando se sabe que o sono antes das 10 ele tem um efeito, das 10 à meia-noite outro, e depois da meia-noite já cai a qualidade. Isso vai variar, cada caso é caso, mas dá uma luz sobre a delicadeza da ventilação quando se fala em horário de dormir e a consequência que isso tem quando eu pego e fico num celular ad eterno, entra madrugada adentro, deito com ele ligado ao meu lado, que me distrai, que prejudica a higiene do sono e a faxina, o conserto do sono. E uma consequência que se vê disso, algo que desponta aí, é o afastamento de trabalho, a questão do pedido que tem havido numa crescente para afastar por distúrbio mental. E aí entra burnout, que tem a ver com sobrecarga de trabalho, entra a questão de entorpecente, droga, álcool e ideação suicida. Daí isso interfere em pedido e afastamento e acaba que quando não olho com cautela para uma situação que gera uma conformidade que inviabiliza, isso pode agravar e leva a obliteração para descansar, negação a uma melhora, percepção de ser incapaz, ceticismo, ironia, cinismo, ficar à parte, cólera, nervosismo, dificuldade no ritmo do pensamento, questão relacionada à digestão, à homeostase do descanso, do sono. E daí, isso está ligado a quadro onde, numa realidade em que eu menoscabo a abordagem comigo mesma, acaba que pode aflorar consequência que vai me levar a acomodar ainda mais e a perder ensancha do trabalho edificante, da condição de estar nativa, que é o movimento para o qual eu estou aqui. Porque o único objetivo de eu estar aqui é fazer o bem. Esse é o único objetivo da alma que vem à Terra, numa nova instância bendita, reencarnacional, é fazer o bem. E daí, algo que auxilia e que
base é o autoconhecimento. O Divaldo ele coloca a questão de analisar o que eu tenho feito, de ventilar a questão que me deixa perturbada, inquieta, o que em mim eu abordei para resolver desde que eu recebi o luminífero espírita, anotar aquilo que ainda continua sendo uma questão difícil para mim, ter em mente aonde eu falhei, até para que seja provocado, instigado futura abordagem, a intrepidez de ser leal àquilo que eu abracei e não me acomodar justificando o deslize, a falha, haja visto que o que me desafia é algo que me ajuda a aprimorar. Na técnica, na máquina que eu desenvolvo de autoaperfeiçoamento, burilamento. E me perceber suscetível de adoecer, suscetível de falhar, vulnerável a disruptar a substância. O que me acorda e me desperta para a vigilância que eu preciso empreitar.